Hare Krishna, bom dia. Eu sou o Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre. E hoje, então, vamos estudar do canto 3, capítulo 1, verso 26, Srimad Bhagavatam. Marcos Maria Branquinho, né? Sempre fiel às lives do Srimad Bhagavatam. Muito bem, parabéns. Então, Kachit Purano Purusho Svanabhya Padma Nuvrityeha Kilavartino Asata Urvyaha Kushalam Vidhaya Krita Kshano Kushalam Shura Gehe. Kachit se, Purano, as originais, Purusho, personalidades de Deus, Krishna e Balarama.
Swanabhya Brahma Padma Anuvrita Padma Anuvritya, a pedido daquele que nasceu do lótus. Iha aqui, que lá, certamente, Avatino encarnaram. Asate, então, viajar no mundo, Kushalam, bem-estar, Vidaya, para fazerem isto. Krita Kshano, os que elevam a prosperidade de todos. Kushalam, todos bem. Shura, guerreiro, na casa de Shurasena. Tradução e significado de Srila Prabhupada. Diz-me, por favor, se as originais personalidades de Deus, que se encarnaram a pedido de Brahma, que nasceu da flor de lótus proveniente do Senhor, e que aumentaram a prosperidade do mundo, elevando a todos, estão passando bem na casa de Shurasena. O Senhor Krishna e Balarama não são duas personalidades de Deus diferentes. Deus é único e inigualável, mas ele se expande em muitas formas sem que elas sejam separadas umas das outras. Todas elas são expansões plenárias. A expansão imediata do Senhor Krishna é Baladeva, e Brahma, nascido da flor de lótus proveniente de Garbhodakasha e Vishnu, é uma expansão de Baladeva. Isto indica que Krishna e Baladeva não estão sujeitos aos regulamentos do universo. Pelo contrário, todo o universo está sob seu jugo. Eles apareceram a pedido de Brahma para libertar o mundo de um fardo. E aliviaram o mundo através de muitas atividades sobre-humanas para que todos se tornassem felizes e prósperos. Sem a graça do Senhor, ninguém pode se tornar feliz e próspero. E porque a felicidade da família dos devotos do Senhor depende da felicidade do Senhor, Vidura perguntou primeiro sobre o bem-estar do Senhor. Oma Gyanatimirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militamatena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está iluminando os meus olhos com o archote do conhecimento, por isso lhe rendo minhas mais humildes, respeitosas reverências. Namah Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Trimani Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nasmi. Então aqui Prabhupada, ele primeiramente no significado esclarece que Krishna e Balarama são uma personalidade só. Baladeva é a primeira expansão de Krishna, né? Para que não se pense que somos politeístas. Né? Krishna, Shakti, Shiva, Baladeva, assim, dentro do panteão védico existem muitas divindades, tá? Mas existe uma hierarquia, existe uma supremacia, existe um Deus absoluto que é o Senhor Krishna. Então, historicamente, né, e ainda hoje, sempre existiram essas duas concepções de Deus, né? Essas duas maneiras de cultuar Deus, de forma politeísta, de forma monoteísta. Né? A palavra grega poli significa vários e theos, Deus. Monoteísta, um Deus só. E é interessante que existe uma outra denominação, muito pouco conhecida, mas bastante estudada na teologia, que é o enoteísmo. O enoteísmo significa adoração de um Deus supremo dentro do conjunto, né, de outros semideuses, dentro da totalidade, dentro de outros deuses, ou deuses equivalentes ou deuses subalternos. E a nossa teologia védica se enquadra mais dentro do enoteísmo, porque nós temos a aceitação de um Deus supremo e absoluto,
que é Krishna, existem as suas expansões, e existem deuses menores, que são os semideuses. Né? Então, a nossa aceitação de um Deus supremo não nega a existência de outros deuses menores, que são semideuses. Já no monoteísmo, só existe um Deus e não existem mais nem deuses menores dentro da linha judaico-cristã, que é o cristianismo, o judaísmo e islamismo, que são monoteístas. Eles, quanto muito, aceitam a existência dos anjos e arcanjos, que num sentido também são semideuses, mas eles não outras linhas. É muito interessante, né, que dentro da história, na época do advento dos hebreus, os hebreus eram considerados o único povo politeísta, né? Mas na verdade eles eram enoteístas porque eles consideravam que o Deus de Israel era superior a outros deuses, porque na época existia quase que totalmente a concepção politeísta. Então, nós temos essa visão de que, essa compreensão de que Krishna ele pode se expandir, como aqui. Baladeva é a primeira expansão, e mesmo no processo da criação desse universo, existe a primeira expansão, que é Baladeva, que Baladeva ele tem a função de criar a manifestação, toda a variedade. Ele tem duas funções, que é criar essa manifestação cósmica, o mundo sensível, né, como diria Platão, e a função de um serviço mais pessoal com Krishna, como irmão de Krishna, e nisso nós vemos que ele participa de todos os passatempos. Mas para a criação dessa manifestação cósmica, né, a palavra cosmos significa, do grego, uma manifestação material organizada com leis e muito bela, né? Interessante que o adjetivo belo está incluído na definição de cosmos, né? Inclusive a palavra cosméticos deriva-se desse aspecto, que também é um sinônimo de muito belo, né? Porque quem contempla a criação, ele fica maravilhado, admirado, existe muita beleza, né? Então esse é o cosmos. E quando o Baladeva criou, houve a expansão do Chaturvyuha, tá? Que é Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha. Depois houve outra expansão, Chaturvyuha. A palavra Chaturvyuha é a expansão daqueles que têm 4 braços, né? Dali vieram todas as manifestações das divindades que habitam os planetas Vaikunta, dessa criação. Mas da segunda manifestação do Chaturvyuha, de Sankarsana, então expandiram-se os 3 Purushas, que é Kshirodakashai Vishnu, Karunodakashai Vishnu, né? Karuna é causa, aquele que é a causa, que é Mahavishnu, depois Garbhodakashai Vishnu, e Kshirodakashai Vishnu, que é o Paramatma. E de Garbhodakashai Vishnu, então, do ventre, do umbigo de Garbhodakashai Vishnu, então surgiu a flor de lótus. Tudo isso nós descrevemos em cantos anteriores. E ali nasceu o Senhor Brahma. Então aqui Prabhupada ele deixa bem claro que Brahma ele é uma expansão, num certo sentido, uma expansão de Baladeva, porque ele está dentro desse processo criativo, dentro desse desencadear de expansões, manifestações. E às vezes Brahma é
uma expansão de Krishna. Quando não existe no universo um candidato para ocupar esse cargo, então o próprio Krishna ocupa. Mas geralmente é uma Jivatma. Aqui, eles aparecem, que é Krishna e Balarama, eles aparecem a pedido de Brahma para libertar o mundo de um fardo. Né? Então, este Brahma, a pedido de Bhumi, a divindade da Terra, porque o nosso planeta estava vivendo uma situação de muito perigo. Nosso planeta havia sido dominado por personalidades demoníacas. Dentro de uma visão ufológica, nós podemos ver muito bem que houve uma invasão alienígena, que os asuras se confrontaram com os devas, semideuses e demônios, e os asuras foram derrotados e vieram se refugiar nesse planeta. E é claro que eles tinham a intenção de dominar esse planeta. E para isso eles tinham uma estratégia muito inteligente. Ao invés de confrontar cara a cara o Dharma, tentando derrotar os reis que já estavam nesse mundo, eles tinham a estratégia de nascer na família dos reis, dos nobres, e depois, então, quando chegasse o seu momento de herdar o trono, na sua respectiva geração, então, é como Kamsa, Jarasandha e muitos outros que nasceram em famílias de devotos. Né? Duryodhana, por excelência. E depois, quando herdaram o trono, então começaram a atuar com seus intentos demoníacos. Então era muito difícil detectar quem era demônio, porque eles estavam imiscuídos dentro das famílias. Então isso se tornou um fardo muito grande para o planeta Terra. E Bhumi recorreu ao Senhor Brahma, e depois Brahma, juntamente com seus semideuses, então recorreram a Vishnu, e o expediente para aniquilar esses demônios foi o decênio, o advento de Krishna e Balarama. Então aqui Prabhupada deixa bem claro que, embora eles tenham vindo para uma missão e a pedido do Senhor Brahma, eles são completamente independentes das leis desse universo. Aliás, eles criaram essas leis. Eles criaram essas leis. Embora quando Krishna e Balarama venham a esse mundo, eles atuam dentro do Dharma de uma forma exemplar, para que todos possam entender a importância de seguir o Dharma. Eles mesmos seguem o Dharma. Mas como está explicado aqui no significado, eles exibiram, durante esse processo, esse plano estratégico de libertar esse planeta, muitas atividades maravilhosas, supra-humanas. Agora tivemos recentemente o dia que se comemora o passatempo de Govardhana, que Krishna ergue a colina de Govardhana. Então, nesse passatempo, nós vemos assim quão Krishna exibiu a sua misericórdia e suas opulências, né? Seus poderes, suas opulências. Né? Mas sempre para dar misericórdia a seus devotos. Aqui tem um ponto importante. E aliviaram o mundo através de muitas atividades sobre-humanas para que todos se tornassem felizes e prósperos. Então, sempre a intenção de Krishna, a intenção do Avatar, é tornar esse mundo, as pessoas desse mundo, felizes e prósperos. Tá? E para isso é fundamental que haja o conhecimento. Não é? Primeiro, o conhecimento.
Porque todos aqui nesse mundo estão esquecidos do que é a verdadeira felicidade e como obter essa felicidade. Nós nem sabemos o que é a real felicidade. Porque nesse mundo, o que chamamos de felicidade é apenas um alívio do sofrimento. Então nós não conhecemos a verdadeira felicidade. E Krishna vem para mostrar o que é a verdadeira felicidade. Que na verdade significa o resgate de algo que nós intrinsecamente temos. Porque ontologicamente o ser para nós, o ser que é procurado, que é estudado, que é visado na busca das ciências místicas, esotéricas, dentro de toda a filosofia, esse ser não é só o ser, aquilo que existe sempre, mas o ser também é Chit, aquilo que é consciente sempre, aquilo que está livre da ignorância, e Ananda, aquilo que pode ser feliz, que pode desfrutar. Nós chamamos de bem-aventurança. Então, o propósito do advento dos avatares e libertar essa terra é que os habitantes desse planeta pudessem entender o que é a verdadeira felicidade. Aqui também, sem a graça do Senhor, ninguém pode se tornar feliz e próspero. Então tem a questão da nossa felicidade depende do nosso esforço ou depende da graça do Senhor? Tudo depende da graça do Senhor, tudo depende do nosso esforço. Na verdade, depende de ambos, mas principalmente pela graça do Senhor, porque mesmo o nosso esforço para buscar uma disciplina, o conhecimento, tudo isso depende de um aparato todo, de um contexto que é o próprio Senhor. Como no passatempo da colina de Govardhana, Nanda Maharaja explicou para seu filho Krishna que sem as chuvas, sem a água, nós não poderíamos nem atingir a liberação. Como iríamos praticar a religiosidade, os rituais e tudo isso? Então, podemos dizer que, de um sentido geral, dependemos da graça do Senhor, mas como nós temos livre-arbítrio, então nós temos que decidir fazer a nossa parte. Existe uma disciplina a seguir, existe um processo de purificação, e aí então é muito interessante porque existe a filosofia Karma Mimamsaka. Essa filosofia Karma Mimamsaka, ela defende que tudo é um esforço nosso. Existem leis no universo. Os adeptos dessa filosofia reconhecem a existência de leis nesse universo, que nós chamamos de o Dharma, e temos que entender essas leis e seguindo as tradições ritualísticas, mesmo de adoração a semideuses, porque para os adeptos de Karma Mimamsaka, não importa se Deus existe ou não, se os devas existem, mas uma coisa eles acreditam, eles são adoradores dessas leis da natureza, do Dharma, Karma, Dharma, porque eles entendem que se eles seguem o Dharma devidamente, se eles fazem tudo direito, eles têm direito a uma recompensa, que mesmo os semideuses não são superiores a isso. Quando Hiranyakashipu, depois de praticar muita austeridade, chegou à perfeição da sua prática de yoga, Brahma, mesmo sabendo que ele era uma personalidade demoníaca e que ia perturbar o universo, ele teve que outorgar certas bênçãos. Só não deu a bênção da imortalidade, que essa é a bênção de Krishna, que Deus pode dar, exclusiva, né, de Krishna. Então a Shiva também já deu
bênçãos a personalidades demoníacas. E teve problemas com isso também, né? Tem passatempos que depois eles causam problemas, mas é como meu mestre Srila Charadeva, ele explica muito bem, que é como um imposto, né? Você segue os rituais e age dentro do Dharma e você pagou uma espécie de imposto. Então, se você segue as leis do Estado, você não precisa ser moralmente um bom cidadão ou não. Basta que você pague os impostos e haja como cidadão, você vai receber os benefícios dos serviços do governo. Todos os serviços, estradas, colégios, tudo isso você vai receber. A energia elétrica, a água, a luz, tudo. Então, no universo também, se você age de acordo com o seu Dharma, se é um bom Vaishya, um bom Kshatriya, um bom Brahmana, você vai receber essas bênçãos e isso vai te trazer, claro, uma espécie de segurança nesse mundo, uma espécie de felicidade, prosperidade. Mas essa não é a verdadeira prosperidade, a verdadeira felicidade, né? E isso nós só podemos alcançar dentro do Karma Kanda. Vamos conseguir isso, que é uma plataforma de existência. Outra plataforma é Jnana Kanda, em que você pode conseguir a paz. Aí você vai alcançar o ser no sentido de ser eterno, além do tempo e do espaço. Mas só o ser, só Sat. Ainda falta Chit e Ananda. E os yogis, então, podem conquistar Chit também, que é o conhecimento, né? A questão da existência imanente de Deus em tudo, que promove a onisciência, o conhecimento de como tudo funciona. Mas a Ananda, que é a felicidade definitiva, aqui a última frase, e por que a felicidade da família dos devotos? E porque a felicidade da família dos devotos do Senhor depende da felicidade do Senhor, Vidura perguntou primeiro sobre o bem-estar do Senhor. Aqui Vidura está perguntando para Uddhava, né? Que Uddhava convivia com o Senhor. Uddhava era primo de Krishna. Vidura era primo dos Pandavas, e aqui Vidura está na sua peregrinação. Eu não contextualizei, né? Primeiro ele recebeu os ensinamentos de Maitreya, e agora está recebendo os ensinamentos de Uddhava, que era discípulo de Brihaspati, que é o sacerdote dos semideuses. Ele era muito versado em conhecimento, em lógica, e embora ele fosse mais novo do que Vidura, ele atuou aqui como mestre. Então, a felicidade da família dos devotos depende da felicidade do Senhor. O Senhor é Atmarama, Krishna é Atmarama, ele já tem a felicidade em si. Ele sempre está de posse dessa qualidade ontológica, intrínseca de Ananda. Ele sempre é Satchitananda. Nós temos essa essência coberta pela Prakriti, pela energia ilusória. Então, todo o processo de espiritualidade implica em resgatar aquilo que nós já somos. E se podemos chamar evolução espiritual, significa purificação. Quanto mais você se purifica, mais vai atingir essa qualidade, essa natureza intrínseca Satchitananda, quer dizer, resgatar. Procuramos algo que já temos. Agora, dentro de Karma Mimamsa, você pode conseguir a questão do Karma Kanda e elevação a planetas celestiais, tudo. Jnana Kanda, você pode conseguir Sat. Agora, para alcançar Ananda, então, isso já implica numa relação individual, pessoal com Deus, pessoal com Krishna. Então, aqui se trata de uma relação não com leis do universo, nem com processo de renúncia e conhecimento e filosofia, como nos estágios anteriores, mas aqui implica em bhakti, em devoção, em fé,
aqui significa que você vai ter que conhecer essa pessoa, por isso é importante o conhecimento. Os estágios anteriores são importantes, porque primeiro você tem que seguir o Dharma, depois conhecimento e renúncia, mas nesse estágio de Bhakti, então nós temos que conhecer essa pessoa. Immanuel Kant, esse filósofo, ele falava algo muito importante, que você tem que conhecer o que procura, senão você pode encontrar o que não procura. Bem interessante isso. Tá? Por quê? Se você vai procurar ouro, você tem que conhecer as características do ouro, porque você pode encontrar outra coisa parecida com o ouro, né? Por exemplo, existe o ouro de tolo, que é um mineral muito parecido, mas não é ouro. Quem não conhece bem o ouro vai confundir. Então, se você não conhece, não sabe das características, por isso que Prabhupada dizer que é mais importante ouvir do que ver, escutar sobre como é Krishna. Por isso existe todo o Srimad Bhagavatam. Né? Nós estamos escutando as descrições de como é a sua personalidade e aprendendo a se relacionar com ele. E como Krishna é uma personalidade, é uma pessoa, aqui implica numa relação de conquista. Por isso que diz que a felicidade, a felicidade dos devotos depende da felicidade do Senhor. O que significa? Krishna é Atmarama, ele já, como eu falei, ele já tem essa felicidade naturalmente. Porém, a felicidade de Krishna, Krishna também sente esse prazer, essa felicidade, quando o devoto se rende amorosamente a ele. Quando o devoto dá demonstrações de que o ama, acima de tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o Krishna tem tudo, né? Menos... Porque como Krishna dá a liberdade para o devoto amá-lo ou não amá-lo, então ele espera que o devoto, de posse dessa liberdade, desse livre-arbítrio e do seu conhecimento, tenha uma atitude de conquista, de pureza, de renúncia, como nesse mundo. Nada é mais prazeroso do que as relações nesse mundo. E como podem ser essas relações nesse mundo? Pode ser de uma forma egoísta ou pode ser de uma forma desprendida e amorosa. Então, como é que você é conquistado por alguém? Quando aquela pessoa te conquista, quando aquela pessoa dá demonstrações de que ele te conhece, de ele quer estar com você. Quando essa pessoa ela é capaz de superar seu egoísmo, né? Porque o amor significa interessar-se mais pelo prazer do outro, pelo bem-estar do outro, do que para o meu próprio prazer. Então, quando você vê alguém que demonstra isso, seja um amigo, um filho, um amante, né, o cônjuge, você sente um prazer, uma felicidade grande. Esse é um prazer muito sutil. E Krishna também sente muito prazer quando vê que o devoto está se esforçando para alcançá-lo, que o devoto está superando os seus apegos, as suas felicidades imediatas, ilusórias desse mundo, movido pela fé de que ele terá o verdadeiro prazer, um prazer superior. Então, aqui nesse estágio nós temos que conquistar Krishna e a felicidade, e Krishna vai se sentir muito feliz por isso. E nós também. E nós temos essa relação. E é isso que Krishna veio ensinar nesse mundo. Por isso que quando Krishna percebeu que os habitantes de Vrindavana estavam movendo todos os seus esforços, toda a sua energia para fazer um sacrifício a Deus Indra, ele desestimulou-os. Porque que tipo de felicidade Indra poderia dar além de certa prosperidade?
Só Krishna poderia dar. Então, Krishna veio nesse mundo para ensinar o caminho de se alcançar Prema Bhakti. Então, ele tinha que dissuadi-los a pararem com esse sacrifício. Ele deixou tudo na perspectiva correta. Então, esses estágios, né, as nossas condições existenciais, eu estava estudando um filósofo chamado Kierkegaard. E Kierkegaard é um filósofo que viveu na primeira metade do século XIX. Ele abandonou o corpo ele nasceu em 1805 e abandonou o corpo em 1855. E ele é considerado o fundador, o pai do existencialismo. Mas ao contrário dos seus sucessores, Heidegger, Nietzsche e principalmente Sartre, que são ateístas, ele era religioso. Se não me engano, seu pai era pastor e ele nasceu, e ele era cristão. E ele considerava os níveis de existência de uma forma bem interessante que também condiz com a visão védica. Por exemplo, o primeiro estágio, ou um estágio, não significa que isso esteja para todos numa ordem ascendente. Mas isso pode acontecer, essas condições e atitudes podem acontecer alternadamente. A primeira condição, a mais baixa, digamos, em que o ser humano vai buscar felicidade é dentro, ele chamava de a existência estética, né? Podemos chamar também até da existência hedonista, ou nós chamamos de a vida, a existência movida pelo gozo dos sentidos. Um misto de modo da paixão com modo da ignorância. Então, nesse estágio se busca prazeres imediatos. E prazeres até inconsequentes, né? Sem considerar os efeitos. Drogas, sexo, promíscuo, intoxicação, busca de poder, de prestígio, de qualquer forma, sacrificando até metas mais elevadas espirituais. Mas dentro desse mundo hedonista, materialista, existem muitos conflitos, muitas indefinições. Esse plano seria na consciência ou na inconsciência de não saber qual é a meta da vida, a meta definitiva da vida. A meta é só o prazer imediato, e esses prazeres imediatos, consequentemente, trazem sempre o sofrimento. Muito prazer e muito sofrimento. É que nem a pessoa viciada em crack, por exemplo. Há relatos de que quem experimenta o crack a primeira vez tem uma experiência incrível. E depois, todo o tempo, ele procura repetir aquela experiência que nunca mais é a mesma. Então, pessoas que têm desfrute sexual, mas muitos parceiros, mas depois tem toda uma problemática que vem atrás. Então, essa condição de vida do gozo dos sentidos leva a uma espécie de angústia. Tá? Angústia. E essa angústia ela é muito importante, esse sofrimento todo, para que a alma, na busca do resgate do ser Satchitananda, busque um outro estágio, uma outra condição de vida. Então nós vemos que muitas pessoas que viveram uma condição hedonista passam a viver uma vida normal. Se casam, têm filhos, têm um emprego. Tá? Nós vemos assim que o esforço das igrejas evangélicas, elas são de tirar uma pessoa dessa condição promíscua, às vezes viciado em álcool, viciado em drogas, e pôr ele numa condição de uma vida com a religião, a sua religião, a vida familiar, né? É um esforço interessante. Mas mesmo nesse estágio de uma vida regulada, em que você segue as leis, você pode até ir à igreja fim de semana e ter uma religião assim
institucionalizada e se torna um bom cidadão, um bom pai de família e tem seu emprego, mas aí você cai numa espécie de rotina. É claro que essa é uma posição superior à condição promíscua e hedonista. Você vai ter mais satisfação nisso. É uma vida mais regulada, né? Mas mesmo assim vai entediar. Isso não vai satisfazer. Você pode ter uma boa família, filhos, você pode ter prosperidade. Isso nós vemos assim que os reis, depois de ter toda essa opulência, poder, prestígio, eles, que nem Bharata Maharaj, os Pandavas, depois eles renunciavam essa sua vida. Era uma vida que seguia o Dharma e tudo, mas eles entendiam que existia algo superior. Mesmo Vidura depois pregou para que Dhritarashtra deixasse a vida do palácio, aquela vida, e buscasse por espiritualidade, por autorrealização. Então já na tradição védica existia isso. E mesmo nesse mundo, para aqueles que estão buscando algo superior, eles ficam angustiados com tudo isso, com essa disciplina, todos os dias repetindo a mesma coisa. Como é a palavra? É Dasein. Depois outro filósofo do existencialismo chamava isso de Dasein, que você tem que a vida inautêntica. Heidegger dizia que isso é a vida inautêntica. Você vive uma condição social, o sistema, tudo, mas representa um papel, mas no fundo você não está satisfeito. Você não encontrou o ser. Vida inautêntica. E a vida autêntica, então, seria um outro estágio, e é o que essa vida assim, de disciplina, vida social, Kierkegaard chamava de a vida ética. Vida ética. Mas, mesmo isso gera angústia, né? Porque todo existencialismo aborda a questão da angústia existencial. Porque para os que não aceitam Deus, eles têm que aceitar que eles vão fazer a sua vida, a sua existência independente de um amparo divino. Então, existe uma angústia que você tem que escolher por você e buscar a sua felicidade. E você, como vai escolher? Como você tem certeza que suas escolhas são? Nós temos escolhas dirigidas pelo conhecimento das Escrituras. Mas eles não aceitam Escrituras e aceitam Deus. Então eles têm que fazer escolhas. E isso é um pouco dramático, assim. Isso gera uma certa angústia. Mas voltando à questão da condição social, dentro de regras e regulações, você fica entediado e vai buscar o quê? A religiosidade. A religião. Uma relação com Deus. Com algo transcendental, com algo que seja espiritual, que diga mais ao ser. Mas aqui, Kierkegaard não falava de você aderir a uma religião institucional, às vezes até materialmente motivada, seguir regras, disciplinas, adorações, rituais. É uma relação individual com Deus. Nós dizemos que cada um de nós tem uma relação individual com Krishna. E assim é que nós vamos, o nosso Swarupa, né, resgatar o nosso Swarupa, assim é que nós vamos ter uma satisfação maior. Porque agora você tem um propósito da sua existência. O seu propósito é buscar essa relação com Deus. E essa relação com Deus vai culminar no resgate de Satchitananda. E Kierkegaard, ele falava que a única maneira de livrarmos da angústia existencial desse mundo é a religiosidade. Mas essa religiosidade da fé verdadeira, de uma entrega a Deus que implica em estar acima mesmo da ética. E aqui existe um ponto muito importante.
essa entrega a Deus que é superior à entrega às leis e à ética desse mundo. Então nós vemos que isso é muito presente na tradição védica. Nós vemos Arjuna. Arjuna foi aconselhado a abandonar as suas preocupações éticas de não contra-atacar seus superiores, né? Membros da sua família, né? Toda a argumentação de Arjuna, ética, né? Krishna abandona tudo isso e luta. E muitos não entendem por que Arjuna estava recusando a violência de uma guerra, querendo uma vida ascética, e Krishna estimulou a lutar. Lutar significa violência, matar. Aqui no Rio Grande do Sul existia um filósofo famoso chamado Humberto Roden. E ele lançou uma tradução do Bhagavad Gita. E eu tive esse Bhagavad Gita, mas na introdução ele dizia, devido a isso, que Krishna estimulou Arjuna a lutar, ele dizia que Krishna, o mestre Krishna, não possuía o grau de não violência, assim, como Cristo e Mahatma Gandhi, ele falou. Mas que no Bhagavad Gita existiam muitas instruções importantes e tal. Então ele não entendeu, ele mesmo traduziu o Bhagavad Gita e não entendeu esse ponto de que Arjuna estava estimulado a transcender a ética para um propósito maior. Depois vamos entender que era o propósito de libertar a humanidade e essa guerra tinha que acontecer. Nós vemos também as gopis que, quando Krishna tocou a flauta na floresta, elas deixaram as normas de comportamento familiar, seus esposos, filhos, e correram para a floresta encontrar-se com Krishna. E isso em muitos pontos nós vemos isso. Como a ética desse mundo é transcendida em prol de algo superior, de uma relação superior. E Kierkegaard, ele dá o exemplo de Abraão, que Abraão foi um exemplo de fé inabalável em Deus, porque Deus revelou-se a ele e pediu para que, na época, se oferecia um sacrifício de animais, mas que ele oferecesse seu filho como sacrifício. E imagina o conflito que foi gerado em Abraão entre a sua fé em Deus, a fé de que Deus faz tudo de forma perfeita, e a questão ética de que um pai jamais mataria um filho, nem oferecer em sacrifício. Então Abraão ele aceitou a fé em que os desígnios divinos são perfeitos, a vontade de Deus é perfeita. E ele ia sacrificar seu filho. Então, isso não se consumou porque Deus revelou-se e explicou que só queria testar a sua fé. Então, isso é muito interessante, né? Esses estágios, né? E a felicidade de um devoto, ela vem quando Krishna está satisfeito contigo, quando os outros devotos estão satisfeitos com você. Isso vem de serviço devocional, dessa prática de serviço devocional. Então aqui Vidura estava perguntando para Uddhava como é que estava Krishna e Balarama, né, se eles estavam felizes. Tá? Primeiramente ele perguntou isso porque a felicidade dos devotos também depende da felicidade dele. Então faltam 10 minutos, vou ler novamente o título, o verso. Aqui é Vidura que está perguntando para Uddhava. Dize-me, por favor, se as originais personalidades de Deus, que se encarnam a pedido de Brahma, que nasceu da flor de lótus proveniente do Senhor, e que aumentaram a prosperidade do mundo elevando a todos, estão passando bem na casa de Shurasena? Então essa é a pergunta. Já é todas as glórias a Srila Prabhupada. Agradeço o convite dos devotos que organizam, né, esse
programa para Vioma, Harinath. E agora vou ver se tem alguma pergunta. Minha esposa que está aqui presente quer fazer uma pergunta. Sim. Quais são os sintomas quando está se alcançando Krishna? Então, a minha esposa perguntou quais são os sintomas de quando estamos alcançando Krishna. Justamente quando estamos manifestando, resgatando essa qualidade do ser. Quando estamos sendo mais felizes, né? Mais bem-aventurados, quando temos aquela sensação permanente de felicidade, quando o nosso conhecimento aumenta, quando a nossa procura por coisas eternas, perenes, o nosso interesse por aquilo que é eterno, espiritual, aumenta. Então, quando manifesta-se mais a nossa natureza de Satchitananda, que é a essência de Krishna Satchitananda. Então, o prazer em buscar, o prazer maior de servir os devotos, de fazer serviço devocional, um prazer maior de servir do que ser servido. Tá? Quando o nosso egoísmo já não é mais um obstáculo, isso nos traz liberdade, felicidade. Isso é algo sintomático que nós podemos sentir. Hare Krishna, Marcos Maria Branquinho. Minhas reverências para Prabhu Lila Das. Bom dia a todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada. ISKCON Rio de Janeiro. Jai Prabhu, reverências. Thiri Singh, Hare Krishna. Marcelo A. Magalhães pergunta: como podemos transcender os modos da natureza material nessa era de Kali Yuga? Muito interessante. Prabhupada ele criou um movimento justamente para que nós possamos transcender as influências de Kali Yuga. Todo o movimento Hare Krishna ele é um movimento, nós estamos aqui numa egrégora, né, de transcendência, de espiritualidade. Satya Yuga na Kali Yuga. É como uma Satya Yuga dentro de Kali Yuga. Então, para transcender os modos da natureza, existe uma disciplina. Primeiramente, o conhecimento. Temos que entender o que é o modo da paixão, o que é o modo da ignorância, o que é o modo da bondade. Temos que identificar os sintomas de cada um dos modos da natureza. E é como Cristo dizia: orai e vigiai. Então, você tem que entender quando está agindo no modo da ignorância. É uma meditação dinâmica. Você tem que entender quando está no modo da bondade, e saber o que é a transcendência, né? Porque existe vikarma, karma e akarma. Então nós temos que nos situarmos em akarma. Vikarma são atividades inferiores que vão te promover uma condição, um nascimento no modo da ignorância. Karma significa que você vai voltar nesse mundo, nessa condição, tá? E akarma são atividades que não geram karma, estão além dos modos da natureza. Então a resposta seria que você tem que agir, no mínimo, no modo da bondade, que é uma condição favorável. E ali nós temos as regras, regulações, temos os princípios. E nesse modo da bondade, agir numa plataforma superior, que é a karma. Por exemplo, uma das nossas atividades mais frequentes é a prática da alimentação. E uma das nossas regras é cozinhar, oferecer tudo para Krishna. Isso vai te livrar dos modos da natureza, de endividar-se com os modos da natureza, com a energia, com o karma. Então, seguindo todas essas regras e regulações, cumprindo os 4 princípios, que o devoto é o que ele faz. Ele cuida do seu corpo, as suas atividades corpóreas, né, oferecendo tudo a Krishna. Ele deve meditar nos santos nomes, que é a nossa meditação, que é a Japamala, né? Depois ele deve estudar as escrituras e praticar o serviço devocional. Então nós vamos purificar o nosso corpo, livrar o nosso corpo
assim, de um mau karma, de uma má influência, vamos elevar ele pelo menos ao modo da bondade. Nós vamos livrar a nossa mente dos modos da natureza através da meditação dos santos nomes, o que vai purificar a mente, mudar o nosso pensar, sentir e desejar, purificar, que é tudo, né? Vamos purificar a nossa inteligência com o conhecimento védico, que fará com que façamos escolhas que transcendem os modos da natureza, e vamos também purificar o nosso falso ego através de prestar reverência a Krishna e, de um modo geral, praticarmos serviço devocional. Então, vamos seguir o que o nosso mestre ensina, e aí vamos estar livres dos modos da natureza. Temos toda essa ciência. Edson Passos, Jai Prabhu. Vamos ver. Então, eu acho que não tem mais nada aqui. Pelo menos não consigo. Então, não há mais nenhuma pergunta aqui. Marcelo Magalhães, Haribol, todos os devotos reunidos. Goura Premanandi, Marcelo Magalhães. Então, Jai, se há alguma pergunta que eu não tenha visto, me desculpem, mas o que está aqui aparecendo para mim são esses aqui. Jai, todas as glórias, a Srila Prabhupada.